Que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de reflexão da sua palavra, para a honra e glória do nome dele e para o bem de todo o seu povo aqui neste mundo. Todos os anos, no mês de novembro, a IELB, nossa igreja a nível nacional, ela sempre usa o mês de novembro para fazer algumas reflexões sobre a questão da oferta. E o evangelho de hoje, ele nos favorece de uma maneira muito especial para falarmos sobre isso. Mas temos que admitir uma coisa, que falar de oferta às vezes causa desconforto, né? Desconforto para o pastor, desconforto para a diretoria e desconforto para os membros, muitas vezes. Mas é importante falar. Por que causa um certo desconforto para o pastor? Na minha visão, assim como muitos já falaram e se ouve por aí, que o pastor pede dinheiro, que o pastor é materialista e que ele simplesmente pede dinheiro. Causa desconforto porque, infelizmente, muitos ali fora, escondidos atrás da Bíblia, se dizem pastor e acabam arrancando grande quantidade de dinheiro das pessoas a fim de satisfazer os seus próprios desejos e, ao mesmo tempo, fazendo promessas que não são promessas de Deus. Porque existe uma teologia que se chama teologia da prosperidade, e essa teologia diz o seguinte: não importa o que você tem, quando você oferta, então Deus, ele passa a ser obrigado a te retribuir aquilo que você fez. Então, se você ofertou, Deus agora, ele não passa a ser mais seu Deus, e você não olha mais para ele com misericórdia, e ele não olha mais para ti com misericórdia, mas ele olha como um credor, como uma pessoa que tem direitos a receber de Deus. Causa um desconforto para a diretoria, em certo sentido, eu penso, porque eles são eleitos pela congregação para administrar justamente essa parte financeira, cuidar dos bens da congregação. E fazer isso, quem já passou em diretoria sabe da responsabilidade que é cuidar um dinheiro que não é seu, cuidar um dinheiro que pertence a outro. Sempre é uma situação delicada. Toda virada de ano, a diretoria sempre fica se perguntando como nós faremos para entregar os envelopes de oferta sem causar mal-estar nas pessoas, e como fazer com que as pessoas entendam que esse é um trabalho necessário. Ficam desconfiados, desconfortáveis até mesmo, porque nunca sabem como muitos vão reagir em uma assembleia. Eu lembro que o tesoureiro, próximo de uma assembleia, quando vai fazer o relatório financeiro, já começa a ficar assim, né? Começa a se preocupar com detalhes, começa a juntar todas as notas possíveis, e tudo tem que estar certinho para bater. Para vocês também, eu entendo que em muitas situações é desconfortável quando nós falamos sobre a oferta, porque pode dar a impressão que a instituição está querendo pegar o fruto do trabalho de vocês. Pode dar a impressão que a instituição está querendo chegar lá na sua casa, quase que pedindo
o seu percentual de oferta. Ou talvez, como vocês deveriam administrar esse dinheiro. Mas eu até falo assim, de coração aberto e peito aberto, para que a gente perceba que se há um desconforto, não é só de um lado, mas pode haver de ambos os lados. Mas nós podemos tratar desse assunto com toda a tranquilidade do mundo, porque é um assunto que a Bíblia traz. E eu entendo que nós devemos tratar desse assunto para nós de fato aprendermos o que Deus quer, para nós vermos o que Deus quer. E foi pensando nisso que eu usei como tema da mensagem isso que está aqui. Ofertar é um ato de amor, gratidão e fruto de fé. Ofertar não é, eu não posso chegar para vocês e dizer agora você é obrigado a fazer isso. Porque isso é um fruto do amor, isso é um fruto da gratidão daquilo que já recebemos e é um fruto da fé que recebemos de Deus. Há uma crítica muito forte com relação ao ofertar. Pensam que a igreja, a instituição não precisa de dinheiro e que a igreja, ela deveria oferecer tudo de graça. Que a igreja não tem direito ou ela não pode ter dinheiro, porque ela tem que oferecer as coisas de graça. Eu quero que vocês me digam então, um órgão do governo, que ajuda, que tem tantos auxílios aí que a gente se perde em tantos que tem, né? Um órgão do governo que presta um auxílio, por exemplo, auxílio enfermidade. E que vocês cheguem lá e o governo diga, ó, aqui nesse caixa não precisa entrar dinheiro de lugar nenhum, porque o dinheiro brota, ele vem. Mas não brota. Dinheiro não brota. Dinheiro não dá em árvore. Alguém precisa bancar, e quem banca, quem quer? Somos nós. Não é o governo que ajuda. O governo administra uma coisa que é nossa. Ele procura distribuir, ele está ali para distribuir de forma justa, correta, administrar corretamente aquilo. E é interessante nós pensarmos sobre isso e até dizer assim, quando alguém rouba desse caixa, não é do governo que está roubando, é de nós. É o nosso dinheiro que eles estão roubando. De mais ninguém. Eu quero que me mostre uma empresa, então, que compra matéria-prima, paga os funcionários, paga a luz, energia, paga a água, paga os impostos, e você pode ir lá só buscar o produto. Me diga uma empresa que faça isso. Quando somos convidados para almoçar num lugar, é um convite que alegra, né? Oh, como é bom. Ainda mais no preço que está a carne hoje, né? Receber um convite de almoço, a gente fica louco de faceiro. A gente diz, opa, lá em casa 5 bocas, 5, isso ajuda grande, né? E receber um convite de almoço, aí você pergunta, mas o que nós vamos compartilhar? Ele diz, não precisa trazer nada não, leva só a fome. Coisa boa, daí é o convite então, alegra ainda mais o coração, né? Aí você diz, opa, é ele que vai pagar a conta. Então se ele paga a conta, vamos aproveitar, né? Vamos tirar a barriga da miséria. Alguém paga a conta. Com a igreja não é diferente. Quem está na diretoria ou já trabalhou nela, sabe o quanto é caro manter tudo isso aqui.
Se querem saber, daqui a uns dias nós vamos ter uma assembleia, dia 12 de dezembro. E vocês estão convidados a estarem conosco. Para conhecer, para ver onde vai, o que entra e o que sai. Eu quero que nós tenhamos uma coisa em mente. Alguém paga a conta. Alguém sempre paga. Quem é? Em alguns casos, como é o caso do ofertar, eu entendo que é um privilégio. E nós vamos entender por quê. Então alguém paga a conta. Eu entendo que o trabalho da igreja, sempre alguém pagou a conta. Vamos pensar assim. Lá, pegar todo o Antigo Testamento, chegar ali nos primeiros cristãos, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros cristãos ali em Atos, o relato de Atos, eles receberam a igreja. Daquele momento, todo o trabalho, tudo que foi feito, eles receberam toda uma história da palavra de Deus, receberam a palavra de Deus em suas mãos. E aí esses primeiros cristãos receberam o Espírito Santo e não tiveram medo. Eles abraçaram a causa. Eles somaram força. E esses primeiros cristãos, então, eles ofertaram. Não só dinheiro, mas ofertaram o tempo, o talento deles, que é o nosso texto aí, podemos fazer com o Evangelho. Ofertaram os bens, os dons. E então a igreja não ficou parada, eles com o sacrifício, e muitos entregaram a vida, pegaram e conduziram a igreja, enquanto esteve na responsabilidade deles. A igreja não ficou parada. Eles levaram o trabalho. Eles falaram: Senhor, eu estou aqui. Eles pagaram essa conta, para que o Evangelho não morresse. Depois, vamos dar um salto bem grande na história e pegar o tempo da reforma. Os reformadores receberam a igreja de uma maneira, com problemas, muitos problemas. Vocês já imaginaram se os reformadores daquela ocasião de 1517 dissessem: esse problema não é meu? Eles podiam se acomodar e falar: quer saber, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar quietinho. Mas não. Eles peitaram, eles botaram a cara à tapa, eles levantaram e botaram a mão na massa. Eles pegaram, eles se engajaram no trabalho. Eles doaram os seus dons, o seu tempo. Muitos com ameaça de morte. Ofertaram dinheiro? Sim. Então a igreja não parou. A igreja continuou o seu trabalho. Graças a eles. Eles pagaram a conta. Não ficaram lá. Depois, quero que nós demos um salto um pouco maior e pensem nos avós de vocês. Quem é luterano aqui de berço, quem já vem de uma origem lá, os avós que são luteranos ou que são cristãos, vocês já imaginaram se eles falassem assim: quer saber? Eu não estou nem aí para esse negócio de igreja, de evangelho, de salvação. Quem quiser que se vire. Vocês já imaginaram se eles não tivessem ofertado o tempo, a vida deles, os bens deles,
o talento deles, para que de uma forma ou de outra o Evangelho fosse pregado. Mas eles encararam, eles pegaram e levaram o trabalho adiante. Os nossos pais, talvez o seu pai ainda está vivo, e você pode olhar para ele hoje e dizer: pai, o Senhor lutou para que nós tivéssemos uma igreja, nos ensinou a verdade, orou para que nós não abandonássemos o caminho, nos ensinou desde a escola dominical, nos instruiu, passamos pela confirmação, e o Senhor sempre disse que nós não abandonássemos. Vocês já imaginaram se os nossos pais tivessem abandonado todo o trabalho do reino de Deus? O que seria de nós? Deus sempre dá um jeito, mas eu quero que pensemos que eles assumiram a responsabilidade que era deles. Eles não abandonaram, mas eles abraçaram, encararam. E aqui, se alguém ainda não conhece muita história da congregação de Cacoal, converse com quem é os fundadores aí, carregando pedras, caminhões e caminhões de pedras, derrubando árvore no machado. Já imaginou se eles dissessem: não, é muito mato, é muita pedra, eu vou deixar carregar pedra? Não, isso não é para mim. Já imaginou se eles tivessem dito isso? Mas eles não disseram. Eles assumiram a responsabilidade, encararam os seus compromissos e trouxeram a igreja até os nossos dias e falaram: filho, está aqui, está tudo formado, segue, vai adiante, lute, não pare. Vocês já imaginaram a bênção que nós temos hoje de estar sentado aqui com um sistema de som fantástico, ar-condicionado? Temos até o privilégio de transmitir os cultos online, das pessoas lá da casa delas poderem assistir o culto. E quem está bancando isso? Alguém tem que bancar. Alguém tem que pagar a conta. A nossa responsabilidade hoje está aqui. Está em nossas mãos. E o que vamos fazer com ela? Dizer: alguém se vira? Vou deixar para o Clayton. Clayton, a partir de amanhã você é o pastor da Concórdia e você assume seus compromissos, se vira. Ou nós vamos sentar e dizer: é minha responsabilidade. E parar de apontar para os outros. Nós podemos tomar algumas decisões. Por exemplo, podemos dizer que está tudo errado e jogar fora. Que nada está correto. Ou talvez dizer que vamos deixar para os outros assumirem a nossa responsabilidade. Como nós fizemos muitas vezes. Eu penso, por exemplo, que limpeza de certos ambientes muito é da nossa responsabilidade. Vocês já imaginaram se cada um aqui pensar assim: não, nós temos um zelador e quer saber, eu vou jogar esse papel aqui no chão, um copo aqui no chão, não estou nem aí para sujeira, como ia ficar o nosso templo? Não, tem coisas que eu preciso fazer. Tem coisas que eu não posso dizer para os outros: façam, porque é sua responsabilidade, é seu compromisso.
Podemos fazer corpo mole. Dizer, não, eu acho que eu vou mesmo, eu acho. Mas assim, eu não tenho certeza, eu vou tentar ir. E daí, se aparece qualquer compromisso, eu já acho, não, já não pude ir. Não pude. Apareceu um compromisso e eu agora não pude fazer. Talvez temos que mudar a nossa mente, de olhar para a nossa própria vida de maneira diferente. Olhar para cada um olhar para si e mudar a sua forma de pensar. Muitas vezes, vocês devem ter ouvido alguém dizer assim: a nossa congregação é pobre. Pobre? Eu entendo que cristão não é pobre. Pobre é aquele que está longe de Deus. Mas um cristão não pode dizer que é pobre. Nós temos muito a oferecer. Nós temos tanto para dar para as pessoas, para o mundo ali fora. E às vezes nós tomamos uma postura de pobre. Eu não posso porque eu sou pobre. É mesmo pobre? E às vezes então nós nos acomodamos nisso, nós nos recolhemos nesses pensamentos. E isso não pode acontecer. Ou nós de fato afirmamos e batemos no peito e dizemos: nós temos um Deus poderoso, um Deus que faz maravilhas e um Deus que não precisa às vezes de muitas coisas para fazer um grande arrastão e chamar milhares de pessoas em um só dia. Nós podemos olhar a nossa agenda e ajustar a nossa agenda. A nossa agenda não é compromisso nosso? Não é você que administra o seu tempo? Então administre o tempo corretamente. Você pode fazer isso. Você pode usar os teus dons, seja ele qual for. Seja ele qual for. Você pode usar os seus dons para a proclamação do Evangelho. Você pode, e nós podemos fazer exatamente o que Maria fez naquele dia que o anjo falou com ela: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu estou aqui. Eu não vou fugir da minha responsabilidade. E se o povo me perseguir, se o povo quiser me apedrejar, bom, isso é com o Senhor, mas eu estou aqui. Que cumpra em mim a tua vontade. Se você tem uma renda, defina um percentual e ande por ele. E seja consagrado e seja sério no teu ofertar. Talvez seria mais fácil dizer que as pessoas são corruptas e por isso a gente não pode ofertar. A gente não quer ofertar. Aqui nós temos uma diretoria que zela muito por todos os centavos que entram. E se vocês quiserem saber de cada centavo, é só chegar para eles e perguntar. Eles vão prestar conta de cada centavo. E cada real que entra, eles também prestam conta do que entra e do que sai. Dia 12 tem assembleia e você está convidado a participar conosco. Só para reforçar aqui a questão da diretoria. Para mim, o ofertar, ele tem muito a ver com isso aqui. Para mim, essa é a chave do ofertar. Tem muitos outros textos. Mas ali
é a base da nossa vida, da nossa salvação, do nosso ofertar. E eu falo ofertar não só dinheiro, eu estou falando da minha vida, aquele hino que nós cantamos antes, Deus meu Senhor, hoje eu venho aqui, e em tuas mãos me entregar. Se você não entregar a sua vida para Deus, o resto de Deus não muda nada para Deus. Muda para as pessoas lá fora, mas para Deus não muda. Então Deus quer que você oferte a sua vida, o seu coração, a sua alma em primeiro lugar a Ele. A correta compreensão e aceitação de Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ali para mim está a chave do ofertar. Eu oferto porque eu já fui salvo, porque eu já estou salvo, porque eu já tenho a vida eterna. E eu não oferto para ganhar a vida eterna. Antes eu falei que nada é de graça. A vida eterna é de graça. Mas alguém pagou a conta. Para mim e para vocês ela é de graça, ela é um presente. Deus diz aqui, toma aqui, é seu. Mas alguém foi pendurado na cruz. Alguém pagou essa conta. E o preço não era baixo, o preço não era barato. E não era com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue. Esse foi o preço que foi pago para mim e para vocês. O único sacrifício agradável a Deus, quem poderia dar, era o próprio Filho de Deus. Para mim e para você, isso é de graça. No entanto, essa notícia de que isso é de graça, ela precisa continuar. E quem assistiu a live aí que eu fiz com o doutor e professor Ernie Walter Seibert, hoje diretor executivo da SBB, ele disse que uma Bíblia em braille, e eu falo uma Bíblia, é 40 volumes, 40 quilos de Bíblia, custa 3.500. Vocês acham que a sociedade bíblica não gostaria de dar uma Bíblia para cada pessoa que tem problemas visuais? Mas custa. Alguém tem que pagar. R$3.500 uma Bíblia completa, em braille. É pouco? Eu acho um absurdo. Mas é o preço. É o custo dela. E ela está lá à disposição. O que me motiva a ofertar é o próprio amor de Deus em minha vida. E é esse amor de Deus que faz com que eu dedique o meu tempo, a minha vida, os meus talentos, os meus bens, a minha família, os meus amigos, o meu dinheiro ao Senhor. Para que esse evangelho, ele chegue adiante. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. É a gratidão pelo que a gente já recebeu. Gratidão pelo que já recebeu. Eu e vocês já recebemos. Já recebemos. Tem até alguns outros versículos, e um deles é esse aqui, onde Deus faz algumas promessas. Vamos ler esse versículo em conjunto? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, então derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é uma promessa, mas tem outra. Vamos ler? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Pessoal, mesmo diante dessas promessas, o cristão não oferta olhando para isso aqui.
O cristão oferta olhando para trás, para aquilo que eu já recebi. Quando você dá um presente de gratidão para alguém, é porque você já recebeu alguma coisa de alguém, nem que for só a companhia, o ouvido, o ombro, mas alguma coisa você já recebeu dela. E assim é com Deus. Nós não vamos ofertar olhando para isso aqui. Isso aqui é uma promessa que isso muda muito, depende como cada um encara. Quando Deus diz que Ele vai derramar bênçãos sem medida, o que é bênçãos para vocês? Algum ia dizer assim, não, minha conta do banco não engordou, então Deus me esqueceu. Para outros, bênçãos é poder acordar de manhã, é estar bem de saúde, é os filhos estarem indo à igreja, os filhos serem consagrados. Isso é bênção. Então depende como cada um encara essas bênçãos e o que cada um espera que Deus faça pelo fato dele ofertar. Então nós cristãos olhamos para trás. Olhamos para trás. Hoje, irmãos, essa responsabilidade é minha e é de vocês. É minha e é de vocês. E o que faremos com ela? Que igreja você quer para o seu filho? Que igreja você quer para o seu neto? Que igreja você quer para aquelas crianças que estão lá fora, perdidas e condenadas? O que nós faremos com isso? Ofertar é um fruto do amor, é um fruto da gratidão e é um fruto da fé que todos nós temos pelo nosso Senhor. Que Deus te mantenha com o coração firme, que o nosso coração esteja sempre movido por esse amor verdadeiro, pela gratidão do que nós já recebemos em Cristo e também pela fé que nos une a Cristo e que nos dá a coroa da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.